Fala meu povo, estamos começando mais um Microbios e dessa vez nós vamos falar sobre uma grande personalidade, uma pessoa que fundou a banda mais famosa do mundo, os Beatles. Evidentemente que nós vamos falar de John Lennon. John Lennon nasceu em Liverpool em 9 de outubro de 1940, teve uma infância bem problemática, a mãe e o pai não se davam bem, o pai vivia fora porque trabalhava na marinha, a mãe acabou não tendo condições de criar o filho e deu o filho para ser criado pela irmã, que aliás acabou se tornando a mãe do John Lennon e que criou ele daí em diante até o início do sucesso, enfim, até a vida dele se tornar o que se tornou com os Beatles, com a música e tudo mais. Nos anos 50 a mãe acabou voltando, se reaproximando do John Lennon, mas em um acidente trágico onde ela foi atropelada por um policial bêbado, ela acabou morrendo e deixando uma marca profunda na vida do John Lennon que vai marcar a sua vida, a sua trajetória e também a sua música ao longo dos anos. Inclusive ele gravaria uma música, Mother, que falaria sobre sua experiência com a mãe, uma espécie de diálogo falando sobre o distanciamento da mãe e como ela era e a relação que eles tinham entre eles. Bom, mas até chegar a esse ponto, John Lennon ainda não era famoso. Ele era um aluno problemático, não ia bem na escola, mas mesmo assim ele tinha uma grande disposição, uma vontade de se tornar uma pessoa famosa. Ele já era fã de música, ele entrou depois numa escola de música. Mas nesse processo ele forma sua primeira banda, o Quarrymen, em homenagem à escola que ele estudava na época. Passa a fazer shows na região, até que ele conhece o Paul McCartney, depois ele conhece o George Harrison. Depois ele vai conhecer o Ringo Starr, já quando a banda estiver formada como Beatles. Nesse processo a banda teve, além de Quarrymen, outros nomes até chegar à ideia dos Beatles, que é uma homenagem ao Buddy Holly, os Crickets, os Grilos. Até se tornarem famosos, eles fazem algumas turnês na Alemanha, alguns shows em Hamburgo. Depois eles vão para a Inglaterra, fazem uma série de shows durante um bom tempo no Cavern Club, que ficou emblemático na história da música. We proudly present the Beatles! E é ali no Cavern Club que eles conhecem o Brian Epstein, que vai se tornar o empresário deles até 1967, quando o Brian morre, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Nesse processo o Brian propõe uma série de mudanças, inclusive no visual dos Beatles, que se vestiam como roqueiros, como era costume na época, mas ele acaba adaptando o estilo dos Beatles a uma nova realidade, criando um visual próprio para eles, que ficou emblemático e que cria o visual dos Beatles no começo da carreira. Mas até 1963 a banda ainda não era um grande sucesso, eles tinham participado de alguns shows, inclusive de um programa de televisão, mas eles ainda não eram um grande sucesso nacional. Isso vai acontecer a partir do lançamento de Please Please Me, que marca o início da grande fase dos Beatles, que vai ficar conhecido como Beatlemania, que é um movimento de explosão, de sucesso incontrolável, onde eles conquistam a Grã-Bretanha, logo em seguida eles conquistam a Europa e logo em seguida eles conquistam o grande mercado dos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu muito rápido a partir de 1963. Em 1964 eles já estavam nos Estados Unidos para fazer turnê, eles já eram reconhecidos, eles foram recebidos com um grande alvoroço pelos fãs dos Estados Unidos. Lá eles fizeram uma série de shows, mas especialmente participaram do programa do maior apresentador daquela época, que era o Ed Sullivan. Nesse processo eles passam a acumular um sucesso atrás do outro, eles não param de fazer shows, eles não param de fazer sucesso, eles gravam músicas, eles fazem filmes, eles se tornam tão famosos ao ponto de John Lennon declarar que os Beatles eram mais famosos que Jesus. Vocês já podem imaginar o alvoroço que isso gerou na época, vocês podem imaginar que a comoção nos Estados Unidos, especialmente, não na Inglaterra tanto, mas nos Estados Unidos, muita gente queimou os discos dos Beatles, fizeram passeatas contra eles, até porque o país é um grande país protestante que não aceitou essa ideia e o John Lennon acabou tentando se retratar, o que amenizou um pouco a situação, mas não resolveu tudo. De qualquer forma, a popularidade dos Beatles era tão grande que isso não afetou em geral a fama deles, o sucesso e etc. A fama deles era tão grande que eles também chegaram a dizer que eles eram maiores que Elvis, que era um sonho antigo do John Lennon, do Paul McCartney, que era se tornar tão famosos ou mais famosos que o Elvis Presley.
Como o Elvis estava fazendo filmes, que a gente já viu em outros vídeos, o Elvis estava numa onda de fazer filmes, de estar em Hollywood, etc. Ele estava longe dos palcos, estava longe das gravações importantes, né? Como a gente já falou em outro vídeo. Os Beatles conquistaram o mercado americano e, consequentemente, assumiram o posto que tinha sido deixado pelo Elvis. Até porque muita gente dizia no final dos anos 50 que o rock estava morrendo, ele estava acabando, né? A onda estava acabando, a força do rock no começo dos anos 60 tinha esmorecido, né? Aquela coisa toda que o rock já não tinha mais força como antes. Os grandes ídolos tinham entrado em derrocada, como Jerry Lee Lewis, que se envolveu em escândalos, como o Little Richard, e o próprio Elvis, como eu falei para vocês, que depois que voltou do exército passou a fazer filmes e ficou nessa posição até 1968, 69, como a gente já falou em outro vídeo. Bom, mas o assunto aqui é os Beatles, e como a gente estava falando, os Beatles estavam num sucesso estrondoso. Só que isso tudo, evidentemente, ia passar por uma série de problemas, principalmente a partir de 1966. Aí que começam a aparecer as intrigas, aí começam a aparecer as brigas entre os integrantes, as discordâncias sobre a maneira de fazer música, sobre qualquer coisa que levasse a uma briga, porque já não tinha mais o clima de antes. Ainda assim, a banda sobreviveria pelo menos até o começo dos anos 70, até 1970 exatamente. Em 1967, o John Lennon conhece a Yoko Ono. Num primeiro momento, eles não se envolvem diretamente, porque o John era casado, a Yoko também. Em agosto de 1967, o empresário dos Beatles morre, o Brian Epstein, morre de overdose, e isso gera uma comoção e também abala a confiança que eles tinham, porque eles não tinham um conhecimento sobre a administração dos negócios dos Beatles, eles não faziam nem ideia da grandeza que isso tinha assumido. Isso acabou contribuindo para gerar insegurança e desconforto entre os integrantes da banda também. De qualquer forma, em maio de 1968, eles criam uma empresa chamada Apple Music, influenciada pela Yoko Ono, que deu a ideia para o John Lennon. Esse mesmo mês de maio de 1968 que eles aparecem juntos pela primeira vez. Em março de 1969, o John Lennon casa com a Yoko numa cerimônia secreta, que não teve a presença dos outros Beatles, para você ver como a situação já estava. Logo em seguida, eles iniciam um movimento que ficou conhecido como Bad Jeans, onde eles ficavam na cama protestando contra a guerra, especialmente a guerra do Vietnã. E antes mesmo do casamento do John, os Beatles já tinham feito aquilo que ficou considerado o seu último show, que foi o show no terraço da gravadora deles, da Apple, que foi uma improvisação. Eles subiram no terraço, montaram um som, começaram a cantar até que a polícia mandou eles pararem. Isso tudo era feito para um documentário que eles estavam elaborando, que se chamaria Get Back, mas que acabou sendo lançado como Let It Be. E que tem essa aura, né? Porque os Beatles estavam acabando, então a ideia de deixar ir, deixar continuar a vida, cada um seguindo o seu rumo e assim por diante. Em janeiro do ano seguinte, os Beatles fazem a sua última gravação juntos, só que o John Lennon não vai nessa gravação, porque ele estava na Dinamarca. Logo em seguida, em abril do mesmo ano, o Paul McCartney anuncia que os Beatles tinham acabado. Ele faz um anúncio oficial. O anúncio que todo mundo já acabava aqui imaginando, né? Porque o John Lennon já tinha manifestado descontentamento, o Ringo Starr tinha abandonado algumas sessões de gravação. Todos eles estavam demonstrando que não estavam muito afim de se manter juntos por mais tempo. De qualquer forma, o anúncio oficial acaba sendo feito em abril de 1970. A partir daí, cada um vai para o seu canto, o John Lennon passa a gravar uma série de músicas. Na verdade, ele já tinha feito isso antes, né, com a Yoko Ono, algumas gravações experimentais, algumas coisas que ele começou a fazer em conjunto com a Yoko Ono. As gravações de cada um deles, no caso do John Lennon, passam a ser cada vez mais irregulares, mas de qualquer forma eles continuam gravando. O John Lennon lança o seu símbolo de protesto contra a guerra em outubro de 1971, que é Imagine. Imagine there's no heaven. Que todo mundo já conhece, que vocês já ouviram falar em algum lugar, já ouviram a música em algum momento, que acabou virando um dos hinos do protesto contra a guerra, especialmente naquele momento, a guerra do Vietnã.
Desde 67, 68, John Lennon e os outros integrantes dos Beatles já haviam entrado numa nova onda, num novo movimento. Eles tinham abandonado o visual de Beatle. E é assim que o John Lennon vai continuar depois da separação da banda. Ele já é uma outra pessoa com outras características, manifestando ideias diferentes, inclusive a questão do protesto, a manifestação pela paz no mundo. Ele faz uma série de gravações para mostrar isso. Ele faz manifestações com um monte de gente na rua, inclusive, com protestos pela paz, o que acaba gerando uma desconfiança por parte do governo dos Estados Unidos, especialmente pelo presidente Richard Nixon, que manda com outras pessoas fazer uma investigação sobre o John Lennon, sobre a ameaça que o John Lennon possivelmente traria para a democracia americana e assim por diante, para os interesses dos Estados Unidos, né? Até porque o Nixon estava querendo a reeleição. Nesse processo a gente vai ter também a tentativa de deportação do John Lennon, a briga na justiça para ele se manter, porque ele estava morando nos Estados Unidos nesse momento, ele passou a morar em Nova York. Uma briga que vai ter muitas idas e vindas, até que finalmente o John Lennon consegue o green card, a permanência nos Estados Unidos. Mas nesse processo também ele se separa da Yoko Ono em 1973, em outubro de 1973, e eles vão ficar separados por mais ou menos 18 meses. Ela dizia que isso era necessário para eles se renovarem, para refletirem, para que cada um aprendesse a lidar com a sua própria vida, até que eles pudessem voltar a ficar juntos. O certo é que eles reatam só em junho de 1975, e logo em seguida nasce o filho da Yoko Ono com o John Lennon, que é o Sean Ono Lennon. A partir desse ano de 1975, o John Lennon faz uma coisa meio que diferente, né? Ele mais uma vez mostra que ele é uma pessoa diferenciada. Ele passa a entrar numa reclusão doméstica, ele passa a viver uma vida doméstica, ele deixa a Yoko Ono cuidando dos negócios, inclusive do dinheiro que ele ganhava com a renda das vendas dos discos dos Beatles e toda a questão financeira que envolvia a família, e ele próprio passa a viver para o filho, o Sean. E ele vai viver essa vida por mais ou menos 5 anos, até que ele resolve voltar a gravar em 1980. É aí que ele lança um disco que é muito representativo dessa questão, que é o Starting Over, ou seja, recomeçando mais uma vez. Isso acontece em outubro de 1980. No mês seguinte ele lança um outro disco em parceria com a Yoko Ono, que é o Double Fantasy. Em dezembro de 1980 ele dá uma entrevista para Rolling Stones, que é a última grande entrevista que ele vai dar na vida dele. Até porque nos dias que se seguiram ele fez novas gravações, ele estava com projetos, ele queria voltar a fazer música em quantidade maior, com frequência maior. Ele estava muito animado, né? Ele queria voltar a estar junto com o público dele, pelo menos do ponto de vista da gravação, da composição, da manifestação da arte do John Lennon, das ideias do John Lennon. Só que tudo isso foi interrompido porque no dia 8 de dezembro, quando ele voltava com a Yoko Ono para casa, ele parou na porta do edifício que eles moravam, o Dakota, como ele sempre fazia, né? Para dar autógrafo para os fãs, para conversar com os fãs que ficavam ali na frente com frequência. E é justamente nesse dia que ele é assassinado em frente ao edifício que ele morava. O assassino era Mark David Chapman, ele tinha 25 anos, ele atirou 5 vezes contra o John Lennon, que chegou a ser socorrido, mas não deu para fazer muita coisa. O John Lennon já chegou inconsciente no hospital e logo em seguida foi declarado morto pelos médicos do Hospital Roosevelt de Nova York. Isso chocou muita gente, chamou a atenção dos fãs, que passaram a se aglomerar logo em seguida na frente do Dakota, na frente do hospital, e passaram a fazer passeatas, a prestar suas homenagens a John Lennon. Por causa do acordo que ele tinha com a Yoko Ono, o corpo dele foi cremado, não teve velório, mas isso não impediu que as pessoas fizessem homenagens a ele pela cidade de Nova York, pelas cidades do mundo, né, por vários lugares do mundo, especialmente no dia 14, quando eles fizeram 10 minutos de silêncio depois das 2 da tarde, como a Yoko Ono tinha pedido para todos os fãs fazerem, como uma espécie de homenagem, já que não ia ter velório. Isso aconteceu especialmente no Central Park, que é onde ficava o edifício que o John Lennon morava em Nova York. O certo é que, como acontece com os grandes cantores, com o John Lennon não foi diferente, né? Morreu a pessoa, mas seguiu existindo a lenda, o mito que criou um monte de músicas em parceria, especialmente com Paul McCartney, mas depois sozinho também fez uma série de músicas interessantíssimas, que deixou um legado extremamente importante para a música mundial, que evidentemente tem uma série de polêmicas envolvendo ele, a questão da primeira família, da primeira mulher e do primeiro filho, as questões envolvendo as drogas, o envolvimento com uma série de problemas com a justiça, especialmente pela questão das manifestações que ele fazia, que chamavam muito a atenção do governo americano. E evidentemente que a vida pessoal é diferente da vida do artista, e a gente tem que separar essas duas coisas para entender o John Lennon, que é uma pessoa complexa, que é uma pessoa extremamente interessante do ponto de vista artístico, que era muito criativo, que tinha muito talento e que com certeza vai ficar marcado na história da música
música ainda por muito tempo, como Beatle ou como John Lennon solo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os amigos de vocês. Não esqueçam também que a gente está no Apoia-se. Se você quiser apoiar o nosso canal com qualquer valor, será bem-vindo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau!